Olá pessoas, aqui é o Ricardo Oliveira. Você está assistindo mais um vídeo aqui no canal do Autismo Pensante. Eu sou autista e hoje eu vou falar, assim como todo ano eu falo, 2 de abril, Dia Internacional da Conscientização do Autismo. Mais uma vez aqui, para fazer algumas considerações em relação a esse assunto, tão debatida, que é a questão de datas e tudo mais. Mas eu vou tentar sair um pouco do senso comum, como eu estava tentando entrar mais nesse tópico no ano passado, Eu vou falar um pouco sobre a importância da conscientização, a emancipação e desafios para os próximos anos, Então, se você gostou do vídeo, aperta no botão de gostei e se inscreve no canal. Você que chegou aqui do nada, não se inscreveu ainda, tá perdendo tempo, Para de assistir aqueles canais de pessoas sem deficiência que falam sobre deficiência de uma maneira patologizante e assista esse, já que você se diz uma pessoa, possivelmente, se diz uma pessoa que luta pela causa autista e da causa da deficiência, tá aqui essa oportunidade, Então, assim, vamos começar a falar um pouco sobre a conscientização, Não vou entrar no que é o 2 de abril, Só resumo, é o Dia da Conscientização do Autismo, É uma data internacional que muita gente da comunidade, e também pessoas aliadas como pais, e outros envolvidos que não fazem parte do espectro autista comemoram, ou usam como uma data de reflexão, Então, basicamente é uma data internacional. A questão da conscientização, o que rola? A conscientização serve justamente para fazer as pessoas entenderem que a sociedade é uma sociedade diversa, Assim como a gente tem nessa sociedade pessoas que carregam guarda-chuva de raça, de gênero, sexualidade, existem as pessoas que carregam a identidade do guarda-chuva da deficiência, no caso mais especificamente o espectro autista, Como a gente é uma sociedade bastante diversificada, cada pessoa tem as suas particularidades, que envolvem não só o seu próprio individualismo, mas que faz parte de uma categoria, de identidade. Então é importante ter essa conscientização justamente para as pessoas entenderem que autistas existem, em especial autistas adultos. Então, assim, é uma data que é importante, mas a gente não pode ficar atrelada só a essa data. Existem 365 dias no ano, geralmente, e fora do 2 de abril, os autistas existem, continuam existindo, continuam ocupando os seus espaços no mercado de trabalho, nas universidades, nos coletivos, nas associações, em partidos e tudo mais, diferentes espaços. Então, autistas existem. Então, além da conscientização, a gente precisa de respeito, em outros dias, em todos os outros dias, Assim como se fomenta tanto esse pensamento voltado ao respeito a outras identidades. Então, assim, não existe só autista criança, não existe só autista homem, branco, cis, heterossexual. Na verdade, por estudos é o que menos tem, assim. Muita gente da comunidade LGBTQIA+, e possivelmente em outros estudos futuros vão falar bastante sobre questão de raça, também. Então, assim, a ideia é justamente a gente fomentar uma emancipação das pessoas autistas enquanto classe trabalhadora. Então, no caso, emancipação, eu digo, de não ter esse ideário eugenista, capacitista, normalizador nas nossas relações na sociedade, O que isso quer dizer? Que a gente não pode tratar a pessoa autista como uma pessoa inferior, como infra-humano, como um sub-humano, como eu já vi palestras em anos anteriores, falando sobre isso, que autista era não é um ser humano completo. Inclusive o Lovaz lá atrás falava sobre isso, Então, assim, a ideia é de sempre emancipar todas as identidades da classe trabalhadora, incluindo as pessoas com deficiência e, no caso, as pessoas autistas também,
Afinal, as pessoas autistas também trabalham. Por mais que exista, né, toda a questão da dificuldade de entrar no mercado de trabalho formal, né, de que 85% dos autistas estão fora desse mercado, que muitos dependem de auxílio ou acabam fazendo trabalhos avulsos, né, são profissionais liberais, né, autônomos, enfim. Então a ideia é sempre emancipar, né, não só os autistas, mas a classe trabalhadora como um todo, né, dentro de todas as suas diversidades. E assim, partindo disso, tem desafios para os próximos anos. Eu elenquei aqui 3, né? Existem vários outros, mas eu acredito que esses são os 3 principais. Assim, o primeiro eu acredito que o mais importante, né, é a gente ter uma perspectiva de classe, né, classe trabalhadora e identidade. O que isso quer dizer? Que a classe não está acima das identidades e as identidades não estão acima da classe trabalhadora. Vou dar até um exemplo histórico no Brasil. A questão do sistema escravocrata que o Brasil passou, né, institucionalmente, considerando, né, que dentro do Brasil, numa perspectiva de periferia do sistema capitalista, onde esse sistema capitalista funcionava numa lógica de escravidão de pessoas pretas, então não dá para separar a questão de classe e raça, né, dentro do contexto brasileiro. Da mesma forma que, assim como outras identidades, inclusive a identidade PCD não pode estar acima ou abaixo da questão de classe. Então, assim, caso você pense de uma maneira mais radicalizada, mais anticapitalista, mais marxista, mais anarquista, eu recomendo você não deixar com que a classe e as identidades fiquem distantes entre si, uma não fica sobre a outra, né? Então é uma perspectiva que eu acredito que é um desafio para os próximos anos, né, de toda a sociedade, principalmente de quem pensa de uma maneira mais voltada a um pensamento radical, né, um pensamento anti-sistema capitalista. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que até meio que complemento desse primeiro, é o espaço para autistas, né. No caso eu falei espaço para autistas, mas também se entende para espaços para pessoas com deficiência. No caso é dar espaço para essas pessoas, né, eu inclusa, para justamente as pessoas terem, né, essa noção de que a diversidade existe dentro da deficiência. Então, o que significa? Que mais autistas ocupando cargos institucionais, seja dentro ou fora da política institucional, né, cargos legislativos, cargos de executivos, não somente para ocupar espaço dentro da nossa democracia liberal burguesa, mas também justamente para dar espaços de poder para essas pessoas. Então, além dessa política institucional burguesa, tem os espaços das associações, tem os espaços dos coletivos, tem os espaços dos partidos, falando principalmente de partidos, de associações, coletivos, partidos ligados à radicalidade, mas também voltados a falar de uma perspectiva um pouco mais liberal. Então, esse é um desafio, né, que a sociedade tem em relação a essa pauta tão importante, que é a pauta do espectro autista e, consequentemente, da deficiência. Então, algo que não depende só das pessoas autistas e das demais pessoas com deficiência, mas também de quem realmente se importa, né, com a diversidade e com a classe trabalhadora, né? Então, não a pauta só da radicalidade, é uma pauta de todo mundo. E o terceiro desafio, mas não menos importante, que é um desafio que muito me preocupa, é a cooptação da direita nas pautas autistas e da deficiência no geral. Isso quer dizer, poucas pessoas, seja dentro da política institucional burguesa, seja na chamada política de rua, né, as políticas de associação, de coletivo, independente se é marxista, socialista, anarquista ou liberal, eles têm uma dificuldade tremenda de fazer com que essas pessoas, né, sejam incluídas, né, participem ativamente desses espaços. E, como a gente sabe, a questão de vácuo político acaba sendo ocupado, e essa ocupação está sendo feita pela direita e também pela extrema direita. Então, assim, esse é um terceiro desafio que eu
que eu aponto aqui, né? Há outros assim, mas eu acredito que esses são os 3 principais. Então, assim, a gente precisa ter um pensamento emancipador em relação à identidade autista, né? As pessoas autistas e as pessoas com deficiência no geral, a partir de uma perspectiva voltada à classe e identidades, né? Anti-sistema capitalista. Então, assim, esse desafio é urgente, não tem como as pessoas que estão fora disso simplesmente verem esse vídeo ou ver outros autistas, outras pessoas com deficiência falarem que estão precisando de ajuda, né? Estão precisando de suporte, né? As próprias pessoas que, pelo menos a nível de discurso, falam a favor da classe trabalhadora, ou falam a favor de direitos, né, nem que seja liberal, ignoram essas solicitações, ignoram esses pedidos. Então, assim, é uma tarefa que todas as pessoas precisam emancipar. Não é só pensar em uma data específica, não é só 2 de abril, também não é só 18 de junho, que é o dia do orgulho autista, não é só datas voltadas à deficiência, de legislação, não é só fazer vídeos sobre marxista com deficiência, é produzir, é dar espaço, é emancipar a classe trabalhadora autista e as demais pessoas com deficiência também fazem parte da classe trabalhadora. Então, assim, esse é o recado que eu quero dar. Acabou ficando um pouco mais longo do que eu gostaria, mas eu considero bastante necessário deixar isso bem explícito, assim. Então, caso você tenha gostado do vídeo, né, de hoje, comenta o que você achou. Se você é autista, pessoa com deficiência, ou se você não se encaixa no guarda-chuva da deficiência, comenta aqui embaixo, porque é muito importante você dar visibilidade para essas questões, né? Além de tantas outras, né? E também se inscreve no canal caso você ainda não tenha se inscrito, né? Então, assim, nos vemos na próxima. Tchau!